Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí. Vamos ter mais uma aula de física. E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre potência e energia consumida de um aparelho elétrico, tá? Olha só. Então nessa nossa aula nós pretendemos, né, atingir os seguintes objetivos: compreender o que significa um circuito aberto e um circuito fechado, reconhecer alguns elementos do circuito elétrico, bem como as suas funções, definir e caracterizar a potência de um aparelho elétrico, compreender como calcular o consumo de energia elétrica de um dispositivo elétrico. Bom, vamos pensar o seguinte: quando você vai colocar o seu celular para carregar, você pega e coloca ele na tomada, você pega o seu pluguezinho e conecta na tomada. Quando você conecta na tomada, você está fechando o circuito elétrico. O que é fechar o circuito elétrico? Você está fornecendo uma diferença de energia para os elétrons aqui constituintes do caminho se moverem. Então, você criou uma corrente elétrica, então você transfere a energia para o seu dispositivo elétrico. Nesse caso, o circuito elétrico ali está constituído pelo aparelho, que é o celular, pela fonte, que é a rede elétrica que você está ligando ali, por mais que ela está longe, ela está fornecendo energia, e pelos fios de ligação. Todo circuito elétrico, ele tem alguns elementos que é importantes para ele. Nós vamos falar de alguns aqui só para a gente relembrar e poder falar de potência, tá? O primeiro deles é um interruptor. O interruptor, ele nada mais é do que aquela chavinha liga e desliga que a gente tem no circuito elétrico. É um interruptor que a gente usa para ligar uma lâmpada. Assim como pode ter uma chave um pouco mais elaborada, parecida com um fusível, o pluguezinho da tomada que você conecta do seu aparelho, tá? Tudo isso funciona como um interruptor, acionando ou desligando o circuito elétrico. O símbolo no circuito elétrico é próximo desse aqui, ó. Dois risquinhos, duas bolinhas, e essa haste está simbolizando a chave, está simbolizando o liga e o desliga. Quando está desse jeito, o circuito está aberto. Para estar fechado, deixa eu só pegar a minha caneta aqui, ó. Para estar fechado, deveria estar assim, ó. A bolinha, a outra bolinha e a chavezinha conectada aqui. Aí o circuito está fechado, está ligado, tá? No nosso circuito elétrico residencial, né, a gente encontra diversos locais, diversas partes onde o fio, né, pode estar interrompido, onde o circuito pode ser ligado ou desligado. Exemplo: chave, disjuntor, tomada, plugue, soquetes de lâmpada. Tudo aonde eu consigo acionar ou desligar um circuito está relacionado com essa parte de liga e desliga de interruptores. Outro elemento importante são as fontes. As fontes são geradoras. Eu estou chamando de fonte porque, na verdade, se a gente pensar na definição, né, a fonte é um aparelho capaz de transformar qualquer outro tipo de energia em elétrica. Então, ele não cria. Quando eu penso no nome gerador, dá a sensação de que está gerando, e na verdade não está, né? A fonte, ela apenas transforma. Ela transforma outra fonte de energia, outro tipo de energia, em elétrica. O símbolo é esse que está aqui no cantinho inferior esquerdo, duas barrinhas, uma maior e uma menor. A maior é o mais, a menor é o menos. E a corrente elétrica no gerador sempre vai da barrinha menos para a barrinha mais, sempre menos para o mais. Então, para sintetizar, né, essas fontes, elas têm a única função de fornecer energia para os elétrons constituintes do circuito, para as cargas se moverem dentro de um circuito. Olha só um exemplo de quando eu tenho uma fonte, né, fornecendo energia para um circuito. Quando as lâmpadas estão acesas, significa que o circuito está fechado. Eu estou tendo corrente elétrica, a fonte está fornecendo energia para os elétrons se moverem. Quando o circuito está aberto, eu não tenho uma corrente elétrica, então as lâmpadas estão ligadas. Aqui seria a ideia de você ir lá na lâmpada e ficar fazendo aquele lance de liga e desliga, liga e desliga. O liga é o circuito fechado e o desliga é o circuito aberto. Os fusíveis e disjuntores, eles nada mais são do que dispositivos de segurança para o nosso circuito elétrico, né? Eles são de segurança porque eles impedem a passagem de corrente elétrica. Eles impedem em qualquer situação? Não.
Se a gente vir aqui na imagem à direita e dar uma olhada nesses fusíveis coloridinhos, você vai ver que tem um número em cada um. Esse número é o valor da corrente elétrica que pode passar por ele. Se por um acaso passar uma corrente superior ao que ele aguenta, ele deixa de funcionar, ele para de funcionar. Aí então ele protege o restante do circuito. Qual que é a diferença dos fusíveis para os disjuntores? Os fusíveis, quando eles queimam, não tem como a gente reutilizar. Já os disjuntores, aquela chave liga e desliga que a gente tem em casa, no nosso, não é no padrão, é na caixa de energia, aquela chavinha é um fusível, é um disjuntor. Aquele disjuntor, ele faz a mesma função do fusível. Passou corrente superior àquele aguenta, ele desarma. Só que ele, você pode ir lá e ligar de novo, enquanto o fusível não. Então a grande diferença está aí. O fusível queimou, eu tenho que descartar. Já o disjuntor não. O símbolo elétrico é esse que está representado aqui à direita no canto superior. Bom, o que é potência, né? A potência ela nada mais é do que a relação entre a quantidade de energia que está sendo transformada ou transferida em um dado intervalo de tempo. Então, potência ela nada mais é do que uma taxa de conversão de energia, tá? Como sendo uma taxa, essa energia a gente chama de trabalho, por isso essa letra T, então é a quantidade de energia pelo tempo. Eu posso escrever, em vez de T, energia, lembrando que isso é energia útil. Então, potência é energia sobre tempo, ou trabalho sobre tempo. No sistema internacional, a unidade de potência é o watts, de energia é o joule, de tempo é o segundo. O watts, ele está simbolizando joules por segundo. Então, se eu tenho uma lâmpada de 100 watts, significa que essa lâmpada ela está transformando 100 joules de energia a cada 1 segundo. Então, a potência de 100 watts, né, de uma lâmpada simboliza isso. 100 joules de energia sendo transformado a cada 1 segundo. Quanto maior a potência elétrica, maior a quantidade de energia sendo transformada por segundo, certo? A potência, né, elétrica de alguns aparelhos, ela pode ser calculada por algumas equações que estão relacionadas com as leis de Ohm que nós vimos anteriormente. Potência é I vezes U. Potência é igual a corrente elétrica vezes a tensão, o famoso π. Se eu lembrar das leis de Ohm, só para fazer a correspondência mais fácil aqui, para ficar claro para todo mundo, das leis de Ohm, nós temos que U é igual a R vezes I. Se eu pegar e substituir o U nessa fórmula, eu fico com P igual a I vezes R vezes I. Quando eu faço a multiplicação de I vezes I, eu chego nessa equação. Potência é igual a R vezes I ao quadrado. Se da primeira lei de Ohm eu isolar o I é U dividido por R. Quando eu substituo aqui na equação, P igual a I vezes U, eu chego na outra equação de potência. Então, nós temos 3 equações para poder calcular a potência, que serve para calcular a potência de chuveiro, de lâmpada, de aquecedor elétrico, de torradeira, de qualquer aparelho que esteja ligado na rede elétrica. Beleza? O consumo de energia, quando eu conecto um aparelho que tem uma determinada potência, igual a gente tinha dado o exemplo, uma lâmpada de 100 watts, quando eu conecto ela está transformando 100 joules de energia a cada 1 segundo. Esses 100 joules é o que ela está pegando da rede elétrica. Esses 100 joules é o consumo de energia elétrica da nossa lâmpada. E como que eu calculo o consumo de energia dessa lâmpada? Basta multiplicar a potência da lâmpada pelo tempo que ela fica funcionando. Que é essa forma aqui, ó. Energia é potência vezes o tempo de funcionamento. A gente tem que atentar para dois detalhes. Para um detalhe, né? Um detalhe relacionado com as unidades. Porque a unidade de energia eu posso ter no sistema internacional o joule e posso ter no sistema usual o quilowatts-hora. Vou mostrar no próximo slide. Então, unidade de medida. Se eu estou falando em sistema internacional,
a unidade de energia é o joules. Quando é joules, eu vou medir a potência. A minha potência vai ter a unidade de watts e o meu tempo vai ser medido em segundo. Veja que todas as grandezas envolvidas também estão no sistema internacional. Agora, quando eu vou calcular e eu quero a resposta em quilowatts-hora, a potência permanece em watts, porém o tempo tem que ser em horas. Mas se eu fizer a multiplicação, potência vezes tempo, está ficando watts-hora, não apareceu o K. O K de quilo, você tem que pegar a sua resposta e dividir por 1000. Ou seja, você vai usar a equação da potência, porém, dividindo ela por 1000. Que aí, ao final, vai ficar quilowatts-hora como resposta. O que depende, então, o consumo de energia de uma casa? O consumo de energia da nossa casa, ele está relacionado com a potência do aparelho que eu tenho, com o tempo de funcionamento desses meus aparelhos, com a quantidade de aparelhos que eu tenho. É bem diferente eu pensar uma casa que tem uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, com uma casa que pode ter uma geladeira, um freezer, um ar-condicionado, 2 TVs, 3 TVs e por aí vai. Então, a quantidade de aparelhos é muito importante. E outra coisa relevante é a quantidade de moradores, porque se eu pensar, por exemplo, em um banho, se eu tiver um morador, o banho, sei lá, de 15, 20 minutos, toma 2 banhos por dia. Se eu tiver 3, 4 moradores, essa quantidade de banhos muda. Então, a quantidade de tempo de funcionamento do meu aparelho muda. Por isso, a quantidade de moradores é relevante, é importante. Então, a potência, ela depende a energia, perdão, depende da potência, do tempo de funcionamento desses aparelhos, da quantidade de aparelhos e da quantidade de pessoas. Energia consumida por uma casa depende desses fatores. Bom, vamos fazer um exemplo para a gente poder fechar a aula e tirar as dúvidas aí com relação ao como calcular. O exemplo que eu selecionei foi esse aqui, ó, um exemplo da PUC. Quem consome mais energia, né? O que consome mais energia elétrica? Um banho de 30 minutos em um chuveiro de potência 5.000 watts ou uma lâmpada de 60 watts que permanece ligada durante 24 horas. Bom, eu vou calcular a energia através daquela equação. Energia é igual a potência vezes tempo. Então, eu vou calcular a energia da lâmpada e vou calcular a energia consumida pelo chuveiro. Vamos calcular cada um separado. Como eu vou dar minha resposta em quilowatts-hora, eu tenho que lembrar de dividir a minha equação final por 1000, a minha resposta, tá? Então, na lâmpada, usando os dados da lâmpada, eu vou chamar de EL. A potência da lâmpada é 60, o tempo que ela fica funcionando é 24 horas. Dividido por 1000, para a gente já encontrar essa resposta em quilowatts-hora. Então, ficamos com 60 vezes 24, que dá 1.440, dividido por 1000. Então, a energia consumida pela lâmpada vai ser exatamente igual a 1,44 kWh. Agora, vamos calcular a energia consumida por esse chuveiro. Energia consumida pelo chuveiro é a potência do chuveiro vezes o tempo de funcionamento. Ah, tem um detalhe, eu fui passando batido. O tempo de funcionamento do chuveiro está em minutos e eu tenho que encontrar, né, em quilowatts-hora, então o tempo tem que estar em horas. 30 minutos, nós temos que lembrar que 30 minutos ele corresponde a 0,5 horas. Então é 5.000 vezes 0,5 dividido por 1000. 5.000 vezes 0,5 dá 2.500. 2.500 dividido por 1000, a energia consumida do chuveiro é de 2,5 kWh. Então, respondendo a nossa questão, quem consome mais energia? O chuveiro, de uma potência muito grande, 5.000 watts, ou uma lâmpada de potência 60 watts? Bom, quem consome mais energia elétrica é o chuveiro. Mas perceba que foi quase igual, né? Teve uma pequena diferença. Por quê? Porque a lâmpada ficou funcionando durante um tempo muito grande. Então, se a lâmpada ficar funcionando muito tempo, ela pode consumir até igual a um chuveiro elétrico. Bom, galera, o que eu tinha
para falar com vocês na aula de hoje era isso, falar sobre o consumo de energia elétrica e a potência dos aparelhos, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Abraço, até mais.